Paz do Senhor. Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre a lição de número 3, que é os preparativos para a conquista. O nosso texto do dia está lá em Provérbios 21:31, que diz assim o texto: O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Síntese: Deus conduziu o seu povo a conceder-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente ao Senhor dos Exércitos. O texto bíblico está em Josué, capítulo 2, versículo 1 ao 9, 11, 23 e 24. Vocês dão uma lidinha para poder verificar. E aí a gente vem aqui entrando no assunto. Depois de ouvirem as últimas instruções de Moisés, a gente pode perceber que os hebreus agora eles estavam melhor organizados, né? E conscientes da sua missão histórica e mais disciplinados também. Então, com a chegada deles na fronteira das terras prometidas, no discurso final de Moisés, antes da sua morte, Josué já estava devidamente confirmado como o comandante-chefe no seu lugar. Então o povo entendeu que estava chegando um novo tempo com aquela nova liderança. Então assim, seria um novo tempo tanto para eles que estariam recebendo um novo líder, como se a gente fosse olhar a troca vou usar o exemplo de novo dos pastores. Toda vez que a gente recebe um novo pastor na igreja, a gente começa um novo tempo, tanto para o pastor que estava conosco e ele vai para uma outra congregação, e o pastor que vai assumir também começa um novo tempo para várias coisas. Então, tanto para quem sai, para quem está chegando e para as pessoas que estão lá para ser lideradas também chega um novo tempo. E aí, a promessa que foi feita há séculos, né, para o povo hebreu, que estava bem próximo já de se tornar realidade com a liderança de Josué. E aí eles sabiam que, como no episódio do Mar Vermelho, Deus precisava interferir fortemente para que eles pudessem entrar na terra prometida. E então Josué ordena ao povo, pela fé, que façam os preparativos para atravessar o Jordão e conquistar a herança. E aí a gente vem para o primeiro tópico falando sobre a preparação da travessia do Rio Jordão. E aí, provede-nos comida. O livro de Josué narra a história da saga dos hebreus rumo a Canaã. Foram 40 anos de muitas lutas, milagres divinos, rebeliões, surpresas e decepções para o povo, que agora chega no seu grande destino. E grande parte desses milagres, como foi a travessia no deserto, cessou como o maná, né? Então agora o povo ele teria que, já estava acostumado, né, a Deus providenciar tudo, agora não teria mais essas benfeitorias de Deus, eles teriam que ir atrás do próprio alimento. Então Josué reuniu os príncipes dos povos e deu-lhes a ordem da qual os hebreus não estavam acostumados: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-nos comida. E eles precisavam garantir esses suprimentos, porque eles teriam 3 dias para providenciar tudo. E aí assim, o quanto as pessoas estão preparadas para esses novos tempos que vêm chegando. Por exemplo, o tempo que a gente está vivendo agora, de quarentena. Falando do ponto de vista de nós não estamos indo a cultos, nós não estamos congregando como deveríamos, né? Mas nós não deixamos de adorar e louvar o nome do Senhor. Tanto é que a gente tem atividades feitas por meio da internet, que vem nos auxiliando bastante com isso. Mas aí, assim, os líderes, eles preparam o povo para uma nova etapa, e foi o que Josué começou a fazer com aquele povo. Um povo que antes
estava acostumado com uma forma, era um outro líder, e tinha Deus providenciando comida, Deus fazendo todos os milagres no deserto. Agora eles estavam acampados e precisavam providenciar comida. Então, assim, eles acreditavam que a ordem visava a preparação de receitas às derradeiras porções de maná. Então, a provisão de alimentos da Transjordânia, onde eles estavam acampados, Josué precisava de pessoas para poderem auxiliar ele a fazer isso. Ele não conseguiria fazer isso tudo sozinho. Então, ele tinha os príncipes das tribos que foram excelentes ajudadores nessa questão de exercer as atividades. E aí, trazendo um pouco para a nossa realidade. Nós, como líderes, devemos preparar as pessoas, não somente liderar para conduzir tudo sozinho. O líder, ele muito delega para que consiga se aparecer novos líderes. A gente tem que ensinar, desenvolver essas pessoas para que elas, daqui a um tempo, possam assumir possíveis lideranças. E aí a gente vem aqui a convocação, né, nas tribos, os guerreiros da tribo de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés foram convocados para fazerem a travessia do Jordão e lutarem também pela herança, né, na terra. E aí ficaram uma parte para proteger as mulheres e as crianças no acampamento, né? E como o patrimônio estava todo lá na Transjordânia. Então, a fim de conquistar aquilo que o Senhor havia prometido, eles partiram. E aí vem a outra parte, que é a parte de fidelidade ao comandante, que vem falando um pouquinho sobre como o povo estava abastecido de víveres e todas as tribos estavam reunidas e o líder tinha a bênção de Deus, mas faltava algo, uma demonstração de fidelidade. Então, o povo, eles tinham a estratégia, eles tinham um exército e eles tinham que ter as pessoas dispostas para obedecer o guia. E nesse caso, né, é um dos principais pontos para você poder vencer uma guerra. E aí Deus já tinha anunciado, né, a sua fidelidade com Josué. Quando a gente lê lá em Josué, no capítulo 1, no verso 5, lá ele fala: assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Então, seguindo, Deus já havia dito isso. E ali precisava o povo fazer a mesma coisa. Então, no mesmo capítulo, nos versículos 16, 17, 18, eles falam assim, o povo fala para Josué, né? Os hebreus estavam confiando o destino das suas vidas a Josué, pois eles pediram duas coisas para Josué: que Josué agradasse a Deus e Josué se esforçasse, que ele fizesse o seu melhor. Josué 1,16 diz assim, ó: então responderam a Josué dizendo: tudo o quanto nos ordenastes faremos, e onde quer que nos enviares iremos. 17. Como em tudo o que ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Você pode ver aqui que nessa parte ele fala bastante sobre liderança. Então, aqui a gente vê que Josué entrou em cena como líder na história, mas antes dele ser líder, o povo já conhecia Josué como o servo de Moisés. Então, assim, ele não caiu de paraquedas numa situação para liderar e sem o povo entender qual que era o cenário que o povo precisava naquele momento. Então, assim, ele serviu
com respeito, ele em tudo que Moisés mandava ele fazer, ele sempre ajudava. E tem muitas das vezes, olhando para a nossa realidade quanto igreja, em muitos momentos a gente quer que as pessoas estejam preparadas para assumir alguma coisa, mas sem a pessoa passar pelos processos que ela precisa realmente passar, de como servir, como agradar, como desenvolver um trabalho. E aí muitas das vezes as pessoas depois questionam, por que essa pessoa está liderando se ela nunca fez isso, nunca fez aquilo. Eu tô falando que não pode acontecer de a pessoa ser líder, mas as pessoas precisam confiar e entender aonde a gente vai chegar. E foi no caso aqui de quando era com Moisés, as pessoas sabiam que quem conduzia, quem levava tudo era Moisés, com a orientação de Deus, e a mesma coisa, como vocês viram nos versículos que eu li aqui. Do mesmo jeito que Deus era com Moisés, ele era com Josué. Então somente o povo pediu essas duas coisas, que é agradar, para ele agradar a Deus, né? E ele sempre se esforçar e fazer o seu melhor. E aí a gente vem para a parte aqui dos espias, que é enviando para fazer o reconhecimento da cidade, né? Então seria a primeira batalha que eles iriam enfrentar numa cidade grande, que era Jericó, que já era uma cidade-estado. No período da Idade do Bronze, quando o livro foi escrito de Josué, a grande cidade de Canaã era, na verdade, uma cidade-estado, que já tinha o seu próprio exército, carros, instrumentos de guerra, e bem como um rei, que era, no caso, lá em Jericó. E aí, gente, por que, olhando pelo ponto de vista de estratégia, por que se Deus já tinha falado para eles que a terra era deles, que era promessa, por que ele pediu para ir lá ver como era o inimigo? Então, assim, Josué, ele tinha que conhecer, né, as condições que eles iriam enfrentar de tropas, ele está demonstrando aqui, nesse momento, uma responsabilidade pessoal e a sua profunda dependência de Deus e fé, porque independente do que os espias iriam trazer de relatório, olha, o povo está armado, tá isso, tá aquilo, ou não, dá pra gente entrar, a gente vai ganhar, independente do que eles falassem, a guerra ela já estava travada, ela iria acontecer de qualquer forma, mas ele precisaria saber como ele iria agir com o inimigo. Então, assim, a gente não pode desprezar os inimigos nossos. Nós precisamos conhecer. Muitas das vezes a gente é assim, não, a gente decreta a vitória é nossa em nome de Jesus, a vitória é nossa em nome de Jesus, mas aí a gente espera que Deus faça tudo e a gente não faça nada. E não tem que ser desse jeito. A gente precisa sim conhecer o nosso inimigo, a gente precisa saber o que a gente está enfrentando. E aí vem a parte de que os espias são descobertos após atravessarem o Jordão, né? Os espias entraram na cidade de Jericó e eles foram descobertos. No cair da noite, um comunicado na casa do rei de Jericó, e imediatamente ele mandou soldados à propriedade de uma prostituta chamada Raabe. E aí os espias estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença deles, né? Salvando a vida dos dois espiões. E aí, um ponto interessante nessa lição é que Deus usa as pessoas improváveis para fazer algo inacreditável. Quem é que na situação deles esperaria pedir ajuda ou ser ajudado por uma pessoa que naquela época era uma pessoa que não poderia conviver com ninguém, era uma prostituta, e
foi lá e ajudou eles, simples assim. Então, assim, lugares inusitados, pessoas improváveis, Deus usa da forma que Ele quer. Ele vai fazer acontecer alguma coisa? Sim, mas é Ele que determina como, onde e quem Ele vai usar. E nesse caso aqui foi Raabe. E aí, as pessoas, a gente vê muito as pessoas que não são crentes, que são levadas a abençoar e proteger os que são fiéis ao Senhor. E isso a gente tem inúmeras histórias para contar, não só na Bíblia, mas a gente também tem no nosso próprio convívio pessoas que abençoam o povo de Deus. E aí aquela situação lá em Jericó, ela era imprevisível para os espias, né? E aí, e para Josué também, né? E aí a gente tem um testemunho da Raabe que fala para os espias. Naquele tempo, o povo de Deus, eles eram conhecidos como o povo que era invencível. Então, assim, a fama de Israel correu depois que eles saíram do Egito, os 40 anos que eles passaram no deserto. Então, ninguém queria que esse povo tivesse poder de armas, produzisse metais, para produzir armas para exército, essas coisas assim. E ela conhecia a história. E aí ela vem e fala: o Senhor vosso Deus é o Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Isso está lá em Josué 2:11. E aí, para a bênção ser completa, ela ainda passou uma informação muito valiosa que serviria para o fortalecimento do exército de Josué, que o pavor de vós caiu sobre nós. Então, assim, as pessoas conheciam quem era o povo de Deus e que não se podia vencer, não porque era o povo, mas é por causa do Deus do povo. E ela acreditou naquilo, né? Que se já tinham espiões lá dentro, eles iam entrar de qualquer forma e eles iam ser vencedores. E aí, se Deus já tinha prometido a vitória contra Jericó, por que Josué precisava mandar esses espias, como eu falei no começo? Precisamos conhecer o inimigo. Pode acontecer várias situações, como aconteceu no caso deles, lá serem escondidos por Raabe, mas Deus sempre está no controle de toda a situação. Então, assim, o líder ele precisa conhecer o campo de batalha. Isso seria a coisa mais prudente a se fazer, né? Conhecer e manter tudo alinhado, tudo que pode acontecer dentro daquilo. Então, assim, a gente não pode ser negligente. E aí a gente vem contando um pouquinho sobre a história de Raabe, né? Uma mulher de fé. A figura de Raabe surgiu de modo inesperado na história dos hebreus para demonstrar como Deus é soberano. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor resgatou e fez a sua vida um instrumento em suas mãos. Sua ação tão magnífica que lhe conferiu o status de heroína da fé. Depois da queda de Jericó, Raabe casou-se com um homem de Judá e gerou um filho, o nome dele era Boaz, a qual posteriormente casou-se com uma moabita, que era Ruth, assumindo a sua geração a linhagem real, vindo se tornar ascendente do nosso Senhor Jesus. E aí, uma mulher de estratégia. A Raabe, no momento que ela escondeu os 2 espias, ela mentiu. E ela fez aquela mentira originada numa fraqueza de uma pessoa que ela não conhecia completamente, que era o Senhor e a sua lei. Pessoas maduras espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição, mas sem mentir, como aconteceu com Abraão, quando ele foi questionado pelo seu próprio filho, pelo cordeiro para o holocausto. Ele mesmo pergunta lá, né? Nós temos
a lenha, nós temos como fazer o fogo, e cadê o cordeiro? Então, assim, tem muita gente que acha muito mais fácil resolver uma situação numa mentira. E não devemos partir para esse passo, né? Que é uma coisa errada. Às vezes a gente acha assim, mas foi uma mentira do bem. Não existe esse negócio de mentira do bem. Mentira é mentira. E tanto que a gente fala que a Bíblia, ela é um livro inerrante. E ele não esconde os erros que são cometidos. Assim como ele está mostrando aqui um erro que Rabi cometeu, mas ela teve fé, ela confiou no Senhor, porque ela sabia de como o nosso Deus era grande. Então aqui, o Senhor não nos destrói por nossos erros, mas Ele nos corrige com a palavra e nos abençoa. E diz, vai e não peques mais. Suas misericórdias renovam-se a cada manhã, e são a causa de não sermos consumidos por sua justiça. A gente vem falando um pouquinho também sobre a história figurativa. A gente já viu em várias outras palavras que Jesus vem falando, antes mesmo dele vir ao mundo, ele vem dizendo o projeto divino, o projeto que ele vem concluir mais lá na frente. E aqui na história de Rabi a gente pode ver um trecho disso. O fio de escarlate que pendia sobre a janela de sua casa no dia da invasão e que a forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependessem dos seus pecados. Assim também foi como na saída do Egito, que o sangue do cordeiro nos umbrais da porta salvou os primogênitos da destruição do anjo da morte. E aí, 40 anos depois, Deus, olhando mais uma vez para a cena do Calvário, inspirou jovens espias a usarem um símbolo da redenção da família de Rabi com um fio vermelho. O Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu, apontando o momento em que o seu filho desceria os céus e, por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria numa cruz trazendo salvação. Então aqui, como pode uma atitude de uma pessoa reverter tudo o que ela fez, né? Então as coisas ficam para trás, a gente não deve olhar para trás. Rabi, independente do que ela já tinha feito, da vida que ela levava, ela acreditou no Senhor, ela mentiu, foi errado. E isso não foi escondido, mas ela acreditou no Deus e ela conseguiu salvar ela e sua casa. Então, assim, o Senhor, ele concedeu uma honra a Raabe de ser ascendente de Jesus para a gloriosa salvação disponível para todas as pessoas que se arrependessem dos seus pecados. E concluindo aqui a nossa lição, o livro de Josué, ele conta histórias de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos a um líder, esperando um milagre para atravessar o Jordão rumo a Canaã. O povo, atendendo à ordem de Josué, preparou-se para a conquista e fez a conquista, e Deus fez um milagre, levou até os inimigos para ajudarem, como foi o caso de Raabe, a meretriz, a qual, pela fé, não pereceu aos incrédulos, acolhendo em paz os espias. É isso, gente, a nossa lição de hoje é sobre as estratégias, e a gente precisa levar isso também para a nossa vida, porque o que a gente tira de lição nessa aula de hoje é que nós precisamos trabalhar a liderança, nós precisamos de pessoas na liderança que tenham visão espiritual, nós precisamos de pessoas hoje que
que olhem as lideranças. Muitas das vezes a gente pensa assim, eu sou um líder no trabalho que eu faço, na minha profissão, eu consigo fazer, mas a gente precisa entender que dentro da igreja nós lideramos pessoas para o destino eterno delas. E não é brincar, a gente precisa ter visão espiritual, a gente precisa exercer autoridade espiritual e isso precisa ser ensinado. Outra coisa que a gente aprende nessa aula de hoje é que nós não devemos ignorar os nossos inimigos. Mesmo que Deus já prometeu a vitória para você, não ignore e não menospreze seus inimigos. A gente precisa ter atenção, a gente precisa avaliar, observar. Isso um líder faz para os seus liderados. E a gente vê que Deus tem o controle de tudo e Ele age da forma que Ele quer. Ele usa pessoas improváveis e essas pessoas se tornam exemplos. Pensem aí numa pessoa que você olha assim, meu Deus, eu nunca imaginei essa pessoa hoje transmitindo a palavra de Deus, sendo um alicerce para que eu conseguisse estar firme e forte hoje com o Senhor. Nós temos essas pessoas como exemplo, nós precisamos pensar e começar a fazer isso com nós mesmos. A gente vê aqui Raabe, mesmo toda errada, ela teve uma atitude de fé. E isso a gente precisa ter. A gente precisa de fé, porque sem fé a gente não agrada a Deus. Ela tem a atitude, ela esconde os espias, ela decidiu confiar em Deus. E Deus, só pra gente concluir, para vocês verem que Deus, ele não escolhe usar estereótipos, ele usa as pessoas pelo que a pessoa é. Ele não rotula uma pessoa, ele não cada um tem uma personalidade. Então, assim, Deus nos criou, cada um tem um biotipo, cada um tem uma personalidade diferente das outras. E ele não vai anular a pessoa para usar, ele vai usar a pessoa do jeito que ela tá. Ele usa. Se a pessoa depois precisa ser transformada, ela precisa conhecer como é Deus, como Deus age, como que Ele é maravilhoso com tudo isso, porque Ele nos dá o discernimento de entender o que Ele quer que nós façamos. Então, não pense assim, porque a pessoa é toda, no seu ponto de vista, a pessoa é toda errada, mas você não sabe os planos de Deus. Você não sabe o que Deus está projetando na vida daquela pessoa. Já pensou se os dois espias falassem assim, caraca, essa mulher vai me ajudar, como? Né? Se fosse levar por essa linha de pensamento. Nós somos criados por Deus, nós somos criados por Ele, para Ele, tudo é dele, a glória é dele, então nós precisamos nos entregar totalmente para Jesus. Nós precisamos deixar que Ele faça a obra na nossa vida. E é isso que eu tenho hoje para deixar de palavra para vocês. Tenham um bom domingo. A paz do Senhor esteja com vocês, na casa de vocês. E não deixem de adorar esse Deus maravilhoso que tem se mostrado a cada dia a mim e espero que para vocês também. Paz do Senhor.